Olá, futuros cidadãos europeus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou recebendo, gente, a Viviane. Ela é físio e ela era físio no Brasil e é físio agora em Portugal também. Viviane, um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. Igualmente, eu espero poder ajudar a contribuir de alguma forma. Com certeza vai. Então, conte-nos, né, como é que foi aí a sua transição de Brasil para Portugal, em relação à documentação também, se você teve alguma adversidade, alguma dificuldade, conte-nos aí a sua história. Bom, eu vivo aqui em Portugal há 6 anos, fez 6 anos no último mês de outubro, e eu, quando resolvi vir para Portugal, não vi imediatamente com a minha equivalência ou com a minha autorização para exercer a minha profissão aqui, não era a minha prioridade. Eu vim porque a gente estava num momento difícil no Brasil e entendemos que era melhor sair naquele momento. Então, eu não vim já apta a trabalhar como físio, vim para cá para literalmente recomeçar. Entendi. Mas, quando estava aqui, eu comecei a me informar, buscar as informações, descobrir como que eu poderia ou se eu conseguiria fazer isso aqui. E eu fui descobrir na internet, nos dá muito essa possibilidade de descobrir contatos e grupos com informações e tudo isso. E eu comecei, então, a pesquisar o procedimento para fazer a validação. Eu trouxe os meus documentos, independente de não saber como as coisas iriam acontecer, eu trouxe tudo. Apostilados? Trouxe tudo apostilado, todos os documentos apostilados. Foi, assim, literalmente um passo de fé. Eu falei, eu vou colocar na mala, porque isso é muito importante, e se eu tiver uma oportunidade, eu coloco isso para funcionar. E aí, devia ter uns 3 meses, quase 4 meses que a gente estava aqui, e eu descobri que eu conseguiria fazer uma validação do meu documento no órgão que até então era o órgão que regia, que controlava todas as áreas de saúde de Portugal, que é a ACSS, isso, a CSS, essa é a sigla. CSS. Isso, e era tudo feito por lá. E aí, pronto, no próprio site tinha as informações de como que era feito o processo, quais os documentos, e tinha específicos até para brasileiros, porque acho que a procura era tão grande que eles formalizaram as informações para os brasileiros. Ah, que massa, bom saber. E o que eu tinha trago na época foi o suficiente para eu apresentar e pedir, então, na verdade, eu não fiz a validação do meu diploma. Sim. A validação você pode fazer numa universidade aqui que tem o seu curso, que faça esse processo, não são todas que fazem. Então, pronto, equivaler a sua formação no Brasil com Portugal é um processo que você faz na universidade. O processo que eu fiz, que até então podia ser feito, que agora eu não sei mais se pode, tá? Era solicitar autorização para atuar na minha profissão aqui. Quer dizer, eu consegui comprovar a minha formação, a minha experiência no Brasil, e a CSS, na época, me autorizou, me deu a cédula profissional como fisioterapeuta aqui. Entendi. Então, isso aconteceu, desculpe lhe interromper, só mesmo para a informação das pessoas aí, se ainda estiver valendo, né? Para profissionais das áreas de saúde, então, foi dessa forma. Estava sendo, né? Pelo menos até o momento em que você fez. Exatamente. Por quê? Porque até então não existia a Ordem dos Fisioterapeutas em Portugal. A ordem foi fundada oficialmente, foi criada, digamos assim, no ano passado. E Olha, bom aí, saber. pois, então esse processo passou a ser competência da Ordem dos Fisioterapeutas, já não se faz mais na CSS. Então, nós temos, de repente, Viviane, desculpe me interromper novamente, mas só para saber, nós temos algum contato em que possamos depois procurar saber de alguém específico da Ordem de Fisioterapeutas de Portugal, para, de repente, nos informar melhor?
Sim, eu posso verificar os links de acesso, existe toda a informação já em site, no portal da Ordem da Fisioterapia. Perfeito. Então, podemos pegar um link e, de repente, deixar na descrição para as pessoas olharem, né? Eu te envio e você pode deixar isso aí disponível. Então, o processo agora está na mão deles. E aí eu já não sei te informar com maiores detalhes qual é a exigência, se eles estão pedindo mais documentos, se eles estão pedindo mais coisas. Mas eu, por exemplo, que tenho a cédula já, mesmo assim, eu vou ter que fazer a minha inscrição na ordem, passar pelo processo de verificação deles todo novamente, mesmo já tendo a minha autorização, para ficar registrado na ordem já, como a fisioterapeuta inscrita na ordem da fisioterapia aqui, entendeu? Então, agora está mais direcionado especificamente nesse sentido, com a ordem da fisioterapia. Que maravilha. E essa forma aí, realmente, você chegou, conseguiu fazer, né, digamos assim, uma validação aí com Portugal, conseguiu começar a atuar. E como é que se comporta o mercado aí? Você como fisioterapeuta, os clientes, os portugueses, enfim, como que funciona? Você trabalha hoje, por exemplo, como autônoma ou você trabalha para alguma empresa? Pois é, eu, mesmo no Pilates, eu já estava trabalhando no ramo do Pilates, da fisioterapia, mesmo no Brasil, eu já estava atuando na área do Pilates, da reabilitação com o Pilates. Inclusive, eu tinha o meu estúdio lá, deixei tudo e vim para cá. E a oportunidade que surgiu para mim foi justamente nessa área, que até então, 6 anos atrás, as coisas estão mudando muito rapidamente. Até então, não era uma área muito popular, não era muito conhecida aqui, como é no Brasil, o Pilates até então. Então, não tinha muitas opções de estúdio ou muitas oportunidades. Na verdade, eu sempre trabalhei com o Pilates com os aparelhos, e aqui os estúdios com máquinas eram pouquíssimos, assim, eles trabalhavam muito com o Pilates de tapete, com o Pilates de chão. Sim. Na Europa, um profissional que atua com Pilates não necessariamente precisa ser formado na área da saúde ou da educação física. E eu fui descobrir isso aqui. Então, existem muitos profissionais, instrutores de Pilates e tantas outras coisas que não têm uma base de formação da saúde ou da educação física. E acabou por se tornar um diferencial, porque quando eu me apresentei como fisioterapeuta para atuar na área do Pilates, foi um diferencial, assim, de conseguir fazer com que eles tivessem a oportunidade de alcançar outros públicos que até então procuravam só para fazer atividade física, e depois começou a ter uma procura mesmo baseada na reabilitação, para idoso, para quem tem alguma Que patologia. maravilha! E aí, com certeza, deve ter uma grande oportunidade nessa área, né? Pronto. E aí as coisas, ao passar do tempo, foram se desenrolando, e hoje já tem muitos brasileiros empreendendo aqui nessa área, já tem muitos estúdios abrindo de brasileiros, e então eu fui para essa área. A fisioterapia convencional, a fisioterapia de laboratório, de consultório, eu não atuei aqui. Então, assim, eu não posso te falar com propriedade de como que funciona. O que eu posso dizer da experiência que eu tenho, de ouvir falar dos colegas, é que financeiramente ainda está bem defasada, infelizmente. Entendi. Assim, não é uma área que remunera tão bem, a não ser que você seja um profissional com um diferencial, com muitas formações, com muitas especializações. Então, fica aí uma dica, né, de fazer cursos na área para chegar mais preparado para esse mercado, né? Porque, na verdade, nesse momento está defasado, mas representa uma oportunidade futura. As pessoas estão se acostumando com a ideia, né? De repente, com o tempo e com qualificações melhores também, se você chegar melhor preparado, você consegue melhores oportunidades. Esse aspecto, eu sinto assim que nós brasileiros temos esse diferencial, sim, porque a gente busca muito, a gente está sempre se atualizando, a gente está sempre procurando Estudando.
Eu entrei aqui no mestrado na véspera, antes de começar a pandemia, numa universidade escola de fisioterapia que é referência do país, inclusive os professores de lá são os fundadores da ordem. E eu vou te falar que eu fui cheia de expectativas, assim, de que, nossa, um mestrado em Portugal, né, com profissionais, assim, tão reconhecidos. E, olha, estou para te dizer que nós, brasileiros, temos muito, muito, muito conhecimento, muita bagagem, mesmo, e eles reconhecem isso aqui, até porque, um exemplo, no Brasil, a Ordem da Fisioterapia já existe há, sei lá, quase 30 anos. Então, é uma profissão que está já consolidada, já tem toda uma estrutura, e eles aqui até o ano passado não tinham. Uma Era coisa uma está coisa... acontecendo, está começando agora aí, né? Isso é Então, importante, viu, gente? Aí pega como dica aí da Viviane, sabendo que Portugal ainda está engateando, digamos assim, nessa área, então se prepare melhor se você é da área de fisioterapia, né, de conseguir qualificações antes de ir, de conseguir cursos, porque com certeza você vai ter um lugar ao sol, né, conseguir ter possibilidades e oportunidades melhores quando chegar, né? Então, eu trabalho, a maioria dos profissionais aqui de fisioterapia, quando não são contratados para prestarem serviço num local específico, num hospital ou numa clínica, trabalham como autônomos. Eu trabalho dessa maneira desde que eu ingressei no mercado, eu trabalho como autônomo Com mesmo, recibos verdes? com recibos verdes, Pronto, exatamente. Entendeu? que bom saber, muito legal, viu? Tem É alguma isso. dica aí, alguma orientação, Viviane, que você gostaria de deixar para nossos não, né? Para seus colegas fisioterapeutas que estão olhando para Portugal e pensando em fazer essa mudança? Então, é mais ou menos isso, assim, além da nossa formação em si, básica, no Brasil, que é muito boa, toda especialização, todo conhecimento a mais que você tiver, é uma chance de você conseguir abrir mais portas aqui. E outra coisa que eu aconselho muito, porque nós estamos aqui na Europa, mal ou bem, apesar de ser um país de língua portuguesa, circulam pessoas do mundo inteiro aqui. Então, falar uma língua estrangeira, especialmente o inglês, ajuda. Muito importante, gente. Vocês estão escutando? Escutem a Viviane, é o que eu sempre falo. Eu falo muito isso no Instagram, Viviane. Falo muito isso no YouTube. E as pessoas, às vezes acham que é apenas propaganda. E não é, gente. Portugal está à frente nessa questão de língua inglesa, né? É um diferencial. Você consegue ganhar muito melhor em qualquer área que você estiver tendo o inglês. Sim, sim. E os portugueses em si, eles têm essa base de formação da língua inglesa, né? Eles falam naturalmente muito bem o inglês. Então, é muito importante, faz toda a diferença. Eu mesma não falava praticamente nada de inglês quando cheguei aqui. Eu, graças a Deus, ingressei numa área que não me impediu, digamos assim, o local que eu trabalhei não me limitou, porque eu tinha outros colegas na equipe que trabalhavam e que falavam o inglês e que eram direcionados para os clientes estrangeiros. Mas hoje, por exemplo, eu estou trabalhando num espaço que tem muita procura de estrangeiros e eu tive que correr atrás e eu estou me virando Para para aprender. Ouçam melhorar. isso, tá vendo? Eu estou agora fazendo curso de inglês e compartilho com as pessoas, né, a importância de fazer logo daqui, começar logo daqui, porque você chega já com a conversação básica, pelo menos, né? Menos, é isso mesmo. E inglês é um diferencial muito importante aqui. Pois, ouçam aí, ó, a voz da experiência da Viviane nessa área e com certeza em todas as áreas você vai conseguir possibilidades melhores, né, Vivi? Com É certeza. verdade. Muito obrigada, viu, Vivi? Eu estou muito feliz aqui de compartilhar nesse quadro que a gente criou de profissões. É muito legal ter você aqui como físio, representando o Brasil e falando também para as pessoas, olha, o nosso país é muito rico, né, em relação à área de fisioterapia, tem muito conhecimento e isso representa, assim, uma oportunidade para você que está assistindo e tem vontade de repente, empreender em Portugal, de repente, trabalhar como físio em Portugal em alguma área, e ela já deu aí algumas dicas valiosas, né, de quais áreas nesse momento não estão ainda
sendo tão praticadas na parte de fisioterapia no geral, de você se preparar, né, de fazer cursos antes de ir e de fazer o inglês também, gente, que é super essencial. Muito obrigada, Vivi, pela sua participação. É assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, Por favor. Experiência própria, né? Eu não tinha nunca saído do país e a gente às vezes tem a ideia de que tudo fora do nosso país é melhor, de que tudo fora tem mais qualidade, de que as formações fora são melhores do que a nossa. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que nós brasileiros temos muita capacidade, muito conhecimento, e eles reconhecem isso aqui, sabe? Maravilha de ouvir isso, Vivi, muito importante. Tem um receio, vai achar que não tem competência suficiente, mas tem porque a base do Brasil de formação superior já é diferente da base de formação aqui. Mesmo. Vou te dar um exemplo simples, só para fechar, tá? Sim. Por exemplo, no Brasil, na fisioterapia, acho que as áreas de saúde em si, que trabalham com o corpo humano, tem uma formação em laboratório específico de anatomia. A gente tem o contato com o corpo, com o músculo, com ossos, tudo como ele é, certinho. Aqui não existe isso. Aqui, isso é um privilégio. Isso aqui, para a pessoa ter contato com o corpo humano, para estudar os músculos, os tendões, os ligamentos, tudo como a gente estudou no Brasil, é um privilégio. A pessoa tem que pagar por isso, para acompanhar um processo de dissecação, porque as universidades aqui não têm autorização para fazer esse tipo de estudo, fazem tudo com réplicas, com modelos, né? Digamos assim. Exatamente. Então, só por isso eu já fiquei encantada e mudou completamente o meu conceito de reconhecimento e de gratidão ao conhecimento que eu adquiri no Brasil, que é sim melhor, muito melhor do que podemos. Maravilha, viu? Muito bom ouvir esse depoimento e aí servir de inspiração, principalmente para que, se você quer se mudar, se prepare muito bem antes, né? Com esse depoimento da Vivi, eu acho que uma das principais lições que ficou para mim, pelo menos ouvinte, né, aprendendo aqui sobre essa área, foi essa. Se prepare muito bem antes de ir, né? É isso mesmo. Então, pronto. Muito obrigada, Vivi, pela sua participação. Gente, eu tenho certeza que se você tomar nota, se você ouvir com atenção tudo que a Vivi compartilhou aqui, com certeza você vai ter mais êxito na sua mudança. Você que é físio ou você que é da área de saúde também, que está planejando a sua mudança para Portugal. Muito obrigada mais uma vez, Vivi. E eu me despeço aqui desse vídeo hoje. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Eu tenho certeza que muitos conhecimentos aí são agregados, né, em relação à fisioterapia e à área de saúde também. E muito obrigado pela presença de vocês, por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.